Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Antes de tudo mais, deixa primeiro eu já logo de cara fazer aqui o thumbnail do vídeo, né? Antes que eu esqueça, porque eu sempre esqueço, mas... Pronto, vamos deixar assim. Bom, eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês, que faz tempo que eu não faço, né? Um vídeo da categoria Na Minha Opinião, né? E eu vou estar falando para vocês, na minha opinião, o que eu penso sobre política, né? Já faz bastante tempo, várias pessoas que eu conheço, todo mundo me pede para falar sobre política, sobre o que eu penso sobre política, etc, tal, né? E bom, não é que eu vim fugindo desse assunto, mas é que, para começar, eu acho que já a explicação já começa aí. Eu sou apolítico, né? Então, tecnicamente, eu não discuto política, né? E como um apolítico que se preze, por isso que então mesmo as pessoas falando para mim, para colocar ali a minha posição política, né? Era sempre complicado porque, tipo, tecnicamente, não tinha o que fazer, né? Vou discutir o quê? Sendo que, basicamente, eu não gosto de pensar na ideia política, né? Claro que como um ser humano racional, eu sei que não tem como você viver 100% desligado, desconectado da política. A política ela vai interferir aí na sua vida, você estando, por exemplo, no meu caso, que sou brasileiro, né? Pelo menos ainda sou. Então, a política brasileira, ela querendo ou não, mesmo que menos, mas ela interfere sim na minha vida. A política do Japão, onde eu nem sequer tenho direito ao voto, ela querendo ou não, muito interfere na minha vida. Então, assim, não tem como você viver realmente desligado da política, mas ainda assim, eu não gosto de discutir política porque simplesmente eu não vejo sentido nisso, né? Essa é a parte complicada da história. Mas principalmente o que eu vejo, por exemplo, né? Antes de tudo mais, eu quero explicar para vocês assim, não importa o que eu diga aqui, né? Ainda assim, mesmo eu explicando isso, eu tenho certeza que vai ter gente que vai distorcer o que eu digo. Mas a primeira coisa que eu preciso deixar bem claro é que não importa o que eu diga, em hipótese alguma, a minha intenção aqui é julgar alguém que seja de um determinado espectro político. Não, nenhum, nem outro, entendeu? Mas basicamente para mim, eu vejo a política como sendo uma, como é que eu posso dizer assim? A essência humana, né? Eu vejo ele como a essência humana. Eu não sou um estudioso da área, né? Não sei tanto assim. Eu pesquiso e corro atrás da informação dentro do básico, né? Mas pelo menos acredito eu que o que eu sei é o suficiente para poder compreender que tecnicamente a briga política dos tempos atuais ela simplesmente não faz sentido porque as pessoas elas estão ignorando uma parte importante da vida delas, né? Do que a gente poderia chamar de como é que eu posso dizer assim? Como eu falei, no final das contas, a essência humana. Antes da gente se aprofundar então nesse assunto, primeiro eu preciso explicar para vocês, já expliquei para as pessoas de maneira geral sobre outras coisas, né, em outros vídeos, mas basicamente a minha vida ela se apoia em três pilares, né? O primeiro é que eu sou estoico, tá? O segundo é que eu sou agnóstico e não é só com relação à religião, porque tem gente que confunde isso, mas de forma geral. E em terceiro, porque eu sou apolítico, né? E eu acredito que seguindo essas três filosofias básicas na minha vida, é impossível de eu ser infeliz, né? Porque tecnicamente essas três bases, esses três pilares básicos de pensamento, eles me fazem estar completamente estável dentro do meu campo psicológico, emocional, né? E racional. Quem quiser entender melhor, você pode de repente conversar com o ChatGPT, por exemplo, sobre, né? Um cara falou que ele segue esses três pilares e diz que ele
naturalmente ele é feliz por quê? Pergunta pro ChatGPT, ele vai explicar para você, né? Fica às vezes até mais fácil de se entender. Mas no caso eu tenho essas 3 coisas, né? E isso meio que me faz ver o mundo de uma forma bem diferente da grande maioria das pessoas, tá? Isso vale para todo mundo. Eu converso com a minha esposa sobre inúmeros assuntos, com clientes, com colegas, com amigos, com familiares, né? E tecnicamente eu não consigo ter uma conversa, por assim dizer, tranquila com ninguém. Por quê? Porque de maneira geral a conversa ela é atrapalhada pelo lado emocional da outra parte, nunca da minha, porque como eu já disse para vocês, eu basicamente não trabalho com emoção. O meu raciocínio é completamente lógico, né? Então, como não existe emoção no meu pensamento, né? Quando eu falo isso, não estou dizendo que é 0%, porque em algum nível com certeza entra, né? Nossa, que legal. Agora a emoção entrou aqui, do meu fone de ouvido caindo na parte aqui do buraco, difícil de alcançar. Mas então no caso, né, como não tem como ser 0%, nada é 0, nada é 100, mas assim, tecnicamente, à medida do possível, né, dentro da possibilidade, eu faço de tudo para não deixar a emoção afetar nas minhas escolhas e nos meus pensamentos. Então eu não consigo discutir com ninguém. Inclusive eu converso muito com o ChatGPT, com o Gemini, com várias inteligências artificiais e acho bem interessante conversar com eles no sentido de que eles com certeza conseguem ter uma conversa com você racional, né? Racional não, desculpa, né? Mas no mínimo lógica, né? Porque racional não é, né? Eles não raciocinam. Mas assim, no mínimo com lógica, né? A inteligência artificial ela tem muita informação, né? E enquanto que você pode estar ali conversando, discutindo, né, de forma filosófica com ela, e ela vai com muita base deixar a opinião dela, que não é bem uma opinião, mas sim uma análise dos dados, por assim dizer, né? Mas assim, no caso, eu consigo conversar muito mais com uma inteligência artificial do que com um ser humano comum, né? Isso é uma realidade, justamente por causa da forma que eu vejo as coisas, né? E aí então a gente entra, né, na ideia da política, porque no final das contas eu vou estar falando sobre política, mas o meu pensamento ele segue a mesma linha de pensamento para todo e qualquer assunto que seja polêmico, porque a polêmica vem na verdade do sentimento humano, né? E aí é por isso que eu falei para vocês da questão da essência, tá? Então vamos lá, né? Inicialmente vamos falar assim, Kenji, qual seria o tipo de política, né, que você admira ou acha legal ou você apoia? Bom, para começar, não apoio nada, né? Sinceramente, eu quero que o mundo se exploda. Eu vou só simplesmente tentar me ajustar ao que o mundo me oferecer naquele momento e vou tentar viver dentro do que me for possibilitado. Então, se o mundo for socialista, comunista, pacifista, híbrido, capitalista, não me importa. Eu vou, na onde eu estiver, eu vou tentar viver e se tiver difícil eu vou tentar me mudar. Eu vou ser humano, que no caso seria simplesmente tentar me adaptar. Basicamente essa é a essência do ser humano, né? Mas se você falar assim, mas não tem uma coisa que você gosta mais ou não, então... eu basicamente, até por interesse próprio, eu cheguei a pesquisar bastante coisa sobre socialismo, comunismo, capitalismo, né? E cooperativismo e vários outros sistemas por aí afora, né? Pelo mundo afora. E bom, eu acho particularmente, né? Muito bonito o socialismo e o comunismo. Eu acho que no papel, utopicamente falando, são lindos, maravilhosos. Acho que são muito legais. Eu acho que o que é pregado, por assim dizer, se fosse seguido à risca, seria maravilhoso, né? Então você é um cara socialista comunista? Não. Não, porque eu não acredito no ser humano, né? Por isso eu disse que, na minha opinião, esses sistemas aí, eles são utópicos. Eles são praticamente um sonho, né? Eles levam em consideração de que o ser humano vai ser justo e bom e vai colocar o coletivo em primeiro lugar e nunca ele.
Só que não é o que você tem na prática como resultado. Como resultado, em todo tipo de país que seja socialista, comunista ou que siga alguma vertente daquilo, né? Tecnicamente o que você vê é um Estado que concentra o poder nele, né? Que de maneira geral acaba se tornando autoritário para poder manter esse controle e esse poder. E no final das contas, a ideia de que todos deveriam tudo deveria de ser igual para todo mundo não acontece, porque cria-se uma outra pirâmide, onde agora quem está no alto do poder seria quem controla o poder, que é o governo e seus integrantes, né? E aí os seus comparsas, é a mesma coisa, né? Então, no final das contas, utopicamente falando, eu acho bonito o socialismo e o comunismo. Eu acho que eles são bonitos, mas eles não funcionam. Basicamente, não tem como funcionar. E não é porque a esquerda é isso, a direita é aquilo. Não, é porque são seres humanos que estariam, no caso, tentando implementar esse sistema. E seres humanos, infelizmente, no decorrer, não estamos falando nem do tempo moderno, né? De 500 anos atrás. Olha, os seres humanos, desde que nós nos conhecemos por civilização, nós sempre fizemos a mesma coisa. Sempre teve quem tem poder, e aí você tem aquilo ali tudo, tal, tem o sistema, não sei o que lá, tem as pessoas que detêm poder, dinheiro, exército. É isso. O ser humano é isso. Então, assim, a gente nunca conseguiu provar que em algum país, em algum canto aí do mundo, realmente pudesse existir ali pessoas 100% desligadas da ideia de você manter um poder. Por quê? Porque o ser humano, por si só, você tem pessoas boas e pessoas ruins, não tem jeito, né? Então, você acaba precisando, de alguma forma, de manter o controle sobre as coisas. Não tem jeito, você precisa. É psicologia pura, né? O ser humano, ele é assim, né? Então, no final das contas, se aparece alguém ali que não obedece, essa pessoa que não obedece, ela vai tentar, de maneira geral, buscar a conveniência dela e vai tentar controlar todo mundo. Se todo mundo fala, não, mas todo mundo tem o mesmo direito, você tem que preservar o direito dessa pessoa também. Mas ela vai invadir o seu direito. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que, de alguma forma, controlar essa pessoa, seja prendendo ela, seja matando ela, seja fazendo qualquer coisa, né? Ou seja, no final das contas, você não consegue. Ah, mas então conseguimos criar ali uma sociedade, fizemos uma seleção de pessoas boas. Ok. E como é que você vai fazer para controlar o resto do mundo? Porque, e aí? O resto do mundo tá pouco se lixando que vocês são uma nação pacífica e etc. tal. E é o que eu falo, a questão é essa. Não existe paz, não porque existe bomba nuclear ou porque existe a ideia de esquerda e direita, capitalismo, comunismo, socialismo. Não existe paz porque nós somos seres humanos. Essa é a essência do ser humano. Nós somos assim, infelizmente. Temos pessoas boas, temos pessoas ruins e, tecnicamente, a gente tenta sempre estar buscando o equilíbrio entre todas essas variações que temos entre nós, né? Então, uma vez dito que eu acho bonito, né? Porém utópico, o socialismo e o comunismo, então o que eu acho do capitalismo? Eu acho que o capitalismo, na sua perspectiva, ele funciona melhor do que o socialismo e o comunismo. Por quê? Não é que seja a essência dele, né? O capitalismo, ele resulta, no final das contas, não é indiscutível isso, né? Ele resulta como é que a gente pode falar? Na diferença social. Ele resulta nessa discrepância de ter pessoas com muito e pessoas com pouco. Esse é o resultado do capitalismo, não tem jeito. O que ele prega não é isso, ele prega a questão de que cada um vai correr e vai receber de acordo com o seu esforço, né? E etc. tal. Mas assim, sabemos que quem tem mais dinheiro vai poder preferenciar os seus, né? Essas pessoas vão ter acesso a estudos melhores. Ou seja, a gente sabe que na vida, tecnicamente falando, existe sim, estruturalmente, toda um sistema que acaba preferenciando quem já tem, né? Ou seja, tecnicamente falando, né?
Diferente do comunismo, do socialismo, que tende a tombar para ditaduras autoritárias, onde o governo é o centro do poder, no capitalismo você cria-se várias vertentes de poder. Então criam-se várias pessoas que têm muito dinheiro. Nem sempre elas se juntam, é comum elas se juntarem muitas vezes, mas você tem um governo ali com um determinado tanto de poder e várias outras pessoas que têm dinheiro, né? Tecnicamente essas pessoas elas não mandam em tudo, mas o dinheiro facilita muito você de forma prática. Na prática você acaba conseguindo controlar muita coisa. É igual você pensar, um bilionário, tanto um bilionário, né? Se você vão pensar assim, num país que é socialista ou comunista, né? Ele não necessariamente precisa ser ditatorial e autoritário, mas tecnicamente sempre, no que a gente tem de resultado agora, ele sempre acaba tombando para esse lado, porque para poder fazer valer aquilo que manda a ideia do socialismo e do comunismo, eles acabam precisando de um governo forte, né? Então, você tem essa tendência. No capitalismo, você não teria essa tendência, ou seja, o governo, tecnicamente, se for um capitalismo liberal, como o dos Estados Unidos, ele vai influenciar menos, vai interferir menos, né? E as pessoas todas teriam, tecnicamente, os mesmos direitos de liberdade de expressão, os mesmos direitos de um monte de coisa, mas esses direitos não são tão necessariamente justos, porque quem tem mais dinheiro pode contratar melhores advogados, pode assediar juridicamente alguém, entendeu? Ficar processando ela e a pessoa acaba entrando em falência, não consegue lutar por falta de dinheiro para poder custear isso. Ou seja, o capitalismo ele não é justo, obviamente. Então, assim, em comparação com o socialismo e o comunismo, eu acho o capitalismo feio, né? Ele é moralmente feio, mas ele funciona, porque pelo menos ele já leva em consideração a essência humana, né? Que é justamente a questão de que o ser humano está sempre em disputa de tentar buscar ser melhor que o outro, de tentar buscar acumular mais dinheiro que o outro, né? E aí ele vai acreditar que então eu tenho essa capacidade, então se eu lutar eu vou ter, então ele vai tentar, né? Então assim, enquanto que na ideia de que todo mundo merece o mesmo, psicologicamente falando, não faz sentido. Se eu trabalho e produzo 10 e outra pessoa trabalha e produz 100, mas os dois vão receber a mesma coisa, não faz sentido eu fazer 100. Naturalmente eu vou tentar fazer menos. Então assim, não faz sentido. É uma questão de psicologia pura, sabe? É só você pensar. Se você tiver 2 postos para você abastecer, né? Esquecendo um pouco dessa parte política. Num, a gasolina custa R$5, no outro a gasolina custa 3. Se você tiver certeza de que aqui custa 3, está mais barato, porque senão a psicologia pode atrapalhar, né? Você vai, não, será que eles não misturaram água? Não, não. Você tem certeza que ambos custam o mesmo. Só que um é da sua família, né? Aí você comprando ali, você vai ajudar seus familiares. No outro, você vai se ajudar. Olha, a grande maior parte das pessoas vai no caso se abastecendo mais barato. Então assim, essa é a questão. O ser humano, ele pensa nele em primeiro lugar. Tem algumas poucas pessoas que não, mas de maneira geral o ser humano ele pensa nele. É uma evolução natural do ser humano, faz parte. É por isso que a gente, como sociedade, vive, né? Querendo ou não, você tem seres humanos, indivíduos que pensam em si próprio, para começar. Aí você tem grupos que se juntam e pensam muitas vezes mais no grupo do que nele, mas ele acaba colocando ele em segundo plano já, para logo depois do grupo ele tá saindo bem, se dando bem. E assim você vai crescendo nesses grupos, aí você tem o país. Então assim, o capitalismo ele é feio, mas ele funciona. Tecnicamente ele, na minha opinião, ele é o mais eficiente de todos. Só que aí a gente entra na parte mais complicada da coisa, porque aí eu fico olhando o povo discutindo na internet e fico pensando assim, será que esse povo não percebe que toda essa discussão que tá rolando é tudo uma manipulação de maneira geral? E não é nenhuma questão de você pensar assim, né? Empresas dos bilionários, como Elon Musk, né? E etc tal, né? E o Mark Zuckerberg, né? Empresas dessas aí são todas empresas capitalistas, então eles fazem isso e aquilo em prol do capitalismo, ou seja, começa com aquelas coisas nossa, tá fugindo a palavra, conspiracionistas, né?
Gente, é um algoritmo. É um algoritmo que preza apenas pelo engajamento. A ideia é criar engajamento, porque com engajamento eles conseguem maximizar a ideia de busca e oferta, e assim eles conseguem cobrar pelas propagandas e etc. tal. Eles deixando bem caracterizado, né, categorizados os públicos, né, pessoal de esquerda, pessoal de direita e etc. tal, né, eles conseguem entregar melhor as propagandas. Então, assim, eles ganham dinheiro. Então, os capitalistas, eles, que todo mundo reclama, né? Eles estão lá justamente lucrando com ambos os lados. Se eles realmente quisessem apenas que o capitalismo vencesse, eles podiam muito bem simplesmente não permitir nenhum tipo de comentário de esquerda, por exemplo. Poderiam. Mas não fazem. Por quê? Porque o capitalismo pesa pelo dinheiro e não pela ideologia, né? Essa é a questão. E aí é onde eu falo pra vocês que, tipo, pra mim, essa discussão política não faz sentido, né? Porque basicamente ela não leva a nada. Tudo que eu vejo, quando eu vejo pessoas de esquerda falando do pessoal de direita e pessoas de direita falando do pessoal de esquerda, né? Que hoje em dia é a polarização básica que nós temos, né? E basicamente, na opinião desses dois lados, não pode existir um meio ali, né? Qualquer um que esteja em cima do muro, basicamente, já é automaticamente um inimigo, né? Disfarçado de neutro, né? Então, assim, tudo que eu vejo é pensamentos hipócritas, porque assim, eu vejo coisa ruim em ambos os lados. Ah, mas a esquerda é mais ruim. Não interessa. Não interessa quem é mais ruim. O ruim é ruim e pronto. Não interessa. Não tem essa diferenciação. É igual, por exemplo, na minha casa, né? Na minha casa, por exemplo, eu moro duas cunhadas e a minha esposa, né? São cunhadas, obviamente, então são irmãs da minha esposa, né? E vira e mexe, elas como irmãs, elas têm discussões ali. E eu sou o harmonizador da casa, né? E aí, então, era bem comum. Hoje em dia a gente já tá bem mais resolvido, mas no início era bem comum minha mulher ficar brava comigo. Por quê? Porque eu não protegia ela. Às vezes acontecia uma discussão tal, eu escutava todas as partes envolvidas e aí eu falava, você tá errado. É você quem tem que parar. E muitas vezes eu fazia isso com a minha esposa. E aí a minha esposa, obviamente, ficava assim, como assim você não protege a sua esposa? E eu falo, eu não tô aqui para proteger a minha esposa, eu tô aqui para garantir a ordem da casa. Eu preciso que a casa seja harmônica. Se eu sempre te protejo, eu não consigo a harmonia. Por quê? Porque eu vou criar duas inimigas dentro da casa. Eu preciso que todos confiem em mim como sendo uma pessoa justa. Por isso, eu analiso de forma lógica, racional e justa todos os problemas da casa. Então, assim, não tem essa de a minha esposa, ela tá certa nisso, a outra tá certa naquilo, mas quem tá mais certo é ela. Não tem essa, você tá certa nisso e tá errada nisso. Ponto. Eu acho que a política ela deveria de ser assim. E isso é o que me entristece muito, muito no cenário do debate político atual. Porque o que você vê de maneira geral são pessoas discutindo dentro de extremos, fechando os olhos para os pontos ruins dos seus respectivos espectros políticos, né? Fingindo que não vê. Você vê pessoas, por exemplo, né, de esquerda falando: ah, o Lula roubou, mas ele fez. Não muda o fato de que ele roubou. Aí você tem pessoas que simplesmente fecham os olhos. Não, ele não roubou. Não roubou, tá bom. Se você não acredita nisso, né? Aí você vê outras pessoas ali do lado direito também falando coisas tipo: ah, né? O Bolsonaro, ele mudou tudo, então ele que é o cara que não sei o que, não sei o que lá. Ele cometeu erros, ele falava muita bosta. A gente tem que ser sincero nisso. E uma coisa não apaga a outra. O que tá errado, o que tá certo. E é isso que as pessoas não entendem, na minha opinião. E é isso que eu penso da política. Eu penso que hoje em dia a política, ela nada mais é do que um resultado de uma evolução um pouco complicada que a gente está passando hoje em dia. Eu já cheguei a pensar em determinados momentos da minha vida que os seres humanos, a população atual, de maneira geral, não só brasileira, mas de vários países, porque a gente está acontecendo a mesma coisa em vários países, né? Mas eu cheguei a pensar uma vez que o ser humano ele tá ficando burro, ele tá ficando ignorante. Mas aí hoje em dia, eu depois parando para analisar melhor sobre todos os cenários que a gente tem
disponíveis e as informações, não é bem uma questão disso. Pessoas hipócritas, pessoas ignorantes, pessoas que, né, pensam em conspirações, né, pessoas loucas, todo tipo de pessoa sempre existiu, desde os tempos primórdios, tá? Mas vamos separar de uma forma simples: pré-internet e pós-internet, tá? Pré-internet, o ser humano vivia em pequenos grupos sociais. Você tinha uma barreira física que não permitia que você conseguisse alcançar pessoas muito distantes de você. Ah, podia ligar, mas você não tinha essa de fazer uma ligação e todo mundo ouvia ao mesmo tempo, né? Você tinha que ligar para pessoas específicas. Então, o que acontecia? As pessoas, elas tomavam mais cuidado com o que elas falavam. Elas tomavam mais cuidado com o que elas pensavam. Ou seja, elas existiam. Só que às vezes ela comentava ali um negócio e as pessoas olhavam feio e começavam a excluir ela. Então ela meio que evitava de falar, deixava de expressar a opinião dela, né? Aquela pessoa que sempre pensou em conspirações, não sei o que lá, né? Acredita em terra plana, ela comenta com um grupo, aí o grupo tira um sarro dela, ela para de falar sobre aquilo, apesar dela acreditar. Ela não deixou de acreditar. Ela apenas parou de comentar porque ela percebeu que ela acaba se tornando meio que frágil dentro daquele grupo. Então, para não ter esse resultado ruim para ela, ela acaba, para se proteger, ela fica quieta. E isso foi o que funcionou durante muito tempo nessa era pré-internet, né? As pessoas ficavam quietas e não espalhavam os seus pensamentos, né? Às vezes eles criavam pequenos grupinhos quando eles se encontravam, né? E meio que pensavam que nós somos aqueles que abriram os olhos, que sabem da verdade, etc, tal, né? Mas ainda assim era um grupo muito pequeno, fechado, eles não conseguiam crescer tanto de maneira geral, né? Só que com a internet, o que aconteceu? No pós-internet, né? Uma pessoa, por exemplo, que acredita em terra plana, ela vai lá e posta um negócio na internet, porque a terra plana é assim, assim, assado, né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de compreensão, de conhecimento, etc, tal, olha e fala, isso aqui tá errado, você tá louco, né? Tal. Mas vai ter em algum lugar alguém que pensa igual, e essa pessoa vai lá e comenta. Então, por mais que você tenha 1000 comentários falando que tá errado, ali aparecem 15 comentários falando que tá certo. Então a pessoa acabou de conseguir aquilo que o ser humano mais precisa para poder conseguir ter coragem, que é pertencimento. Quando ele acha que ele pertence a alguma coisa, ele acha que tem alguns ali, aí aumenta no caso, a confiança dele de que ele está certo, né? E que as outras pessoas estão erradas. E aí aquele povo se junta e entre eles começam a falar um monte de coisa que eles concordam, né? E aí você cria aquele engajamento, essas pessoas vão se autocompletando e elas ficam felizes com aquilo, né? E aí de vez em quando você coloca mais pessoas para discutir, porque isso vai fazer o engajamento alcançar mais pessoas, e aí você vai juntando cada vez mais gente que acredita naquela baboseira. E aí é onde eu falo, esse é o grande problema do cenário atual da política, que é o quê? O pessoal tá todo mundo de maneira geral sofrendo com o efeito manada, tanto é que, para fechar inclusive, eu não quero passar dos 30 minutos, né? Toda vez que você abre ali a internet, você percebe que te é entregado isso. De repente ele entra-se seja um assunto de esquerda, seja um assunto de direita, tá? De repente existe uma pauta, uma narrativa que é criada, e aí parece que várias pessoas estão falando sobre a mesma coisa, e pior que é o mesmo conteúdo, é o mesmo assunto, parece que o pessoal está copiando e colando, né? E aí depois o outro lado faz a mesma coisa, aí quando não tem nada nesse sentido para politizar, aí de repente entra ali um assunto sobre feminismo, aí de repente entra um assunto LGBT e fica nessa coisa, fica girando nisso, sabe? Sem parar nesse sentido. Então, tipo assim, gente, vocês estão sendo todos, de maneira geral, simplesmente manadeados. Inventei uma palavra aí, né? E no final das contas, vocês acham que estão discutindo algo que, na verdade, está sendo colocado na mente de vocês. Então, para mim, isso é o que eu penso sobre política, né? Não sei se explica, mas de maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes, como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Falando nisso, eu acho que eu não fiz esse bordão no início do vídeo, mas tudo bem, né? De maneira geral é isso, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só.
Tchau.